Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. E o pano de fundo do estudo do profeta Ezequiel é a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. O nosso trimestre tem como tema a justiça divina. E hoje até tem uma peculiaridade, né? É que o tema da semana também é a justiça divina. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O subtema do trimestre é a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A gente fala e de repente chega a adversidade e parece que ninguém se preparou para a adversidade quando deveria estar pronto já desde os primórdios. Nós estamos diante da lição de número 6, nós já estudamos a lição 1, que falou sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Nós estudamos a lição 2, que falou sobre vem o fim. Nós estudamos a lição 3, que falou sobre as abominações do templo. Nós estudamos a lição 4, que falou quando se vai a glória de Deus. Nós estudamos a lição 5, que foi contra os falsos profetas, é a lição do trimestre passado. E nesta semana nós teremos a temática A Justiça de Deus. Este é o nosso primeiro vídeo da semana. Certamente Deus nos dará condições para fazermos os outros 5 e você deve assistir todos. O irmão Daniel Anjos tem colocado todos numa mesma cor, numa mesma capa, para que você perceba que são todos iguais. Aí eu aproveito você para te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar. Eu quero agradecer àqueles que já têm aberto esta oportunidade para nós, que já têm acompanhado o nosso conteúdo. Continue fazendo assim e vamos juntos glorificar o nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí para alguém, deixa Deus trabalhar na vida e no coração de alguém. Como dito, o tema da semana é a justiça divina. E antes de nós lermos o texto aqui, eu preciso distinguir para você 3 coisas. O que seja misericórdia, o que seja graça e o que seja justiça. Se você compreender essas 3 coisas, você conseguirá também compreender o tema da semana. Vamos lá. A primeira delas é a misericórdia. É quando Deus, num momento de julgamento, deveria punir aquela pessoa e não pune. Isto é misericórdia. É o pai de família que vai corrigir o filho e não corrige. Não é que não corrige porque tem medo, não corrige porque não vai aplicar aquela punição. Isto é misericórdia. Deus é misericordioso conosco. Muita coisa Deus não aplica sobre a nossa vida. Se Ele aplicasse, há muito que nós já teríamos sido destruídos. 2. Graça é quando você recebe algo que você não merece. Você não merece, mas você recebe. Deus é gracioso conosco, manda-nos suas dádivas. Se fosse para Deus agir conosco como deveria, nós não receberíamos a graça. Nós seríamos destruídos, mas Deus nos é gracioso e a essência da graça, a revelação da graça máxima é Jesus Cristo, a graça enviada a nós. E o último aí é a justiça, onde é o momento em que Deus dá a cada um o que ele merece. Deus dá o que ele merece. Às vezes alguém pode achar injusto, alguém pode achar que a medida foi muito, a medida foi pouca, mas Deus dá o que Ele julga que cada um merece e este é o tema da semana, logo também o tema do trimestre. Então esta semana para nós é muito importante e até vem a calhar, né? Nós tivemos ontem eleição e nós vamos agora falar sobre a justiça de Deus, que cada um vai receber pelo que merece. Tem um ditado popular que diz que o povo merece a liderança que escolheu. Então, vamos à frente aí, fazer a nossa primeira leitura da semana no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de número 26. Gênesis 18, 26, cuja epígrafe é: o justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. O justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Vamos ler o texto em Gênesis, fazendo leitura na Bíblia de Estudo Mateu Henry, na versão Revista Almeida Corrigida, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim o versículo 28.
de Gênesis 18, aliás, versículo 26 de Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 26. Diz assim o versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. O Senhor disse: se eu achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei toda aquela região por amor deles. Vamos contextualizar. Abraão e Ló, seu sobrinho, entraram em conflito, porque os pastores de Ló começaram a crescer e os pastores de Abraão já eram grandes, aí começaram a disputar por terra, e Ló disse que queria, achou que tinha algum direito ali, etc., mas o direito foi dado a Abraão. Abraão então concedeu a Ló o direito de escolher ir para as montanhas ou ir para as campinas. Ló então viu que nas campinas era muito mais belo, e Ló desceu para as campinas, que fica ali próximo do Mar Morto atualmente. Na época não era o Mar Morto, era um local muito belo. E quando eles estão naquela cidade, nos diz a palavra de Deus que o Senhor veio fazer uma visita a Abraão, e na visita que o Senhor fez a Abraão, o Senhor deixou claro que haveria de ir até Sodoma e Gomorra e cobrar do povo de Sodoma e Gomorra algumas atitudes que eles estavam praticando. Eles cometiam homossexualidade, faziam algumas aberrações que Deus não aceitou. E Deus enviou 2 anjos na direção de Sodoma e Gomorra. Abraão, então, preocupado porque em Sodoma e Gomorra, naquela região, ficava seu sobrinho Ló, inclusive estudando um pouco o contexto, diz que Ló era uma espécie de vereador da cidade, porque na entrada da cidade tomava as decisões, era assim que os vereadores decidiam, descalçavam o pé, colocavam o pé no chão para tomar uma decisão. Então, quando Abraão viu os anjos descendo na direção de Sodoma e conhecendo que Deus é o Todo-Poderoso, pois a Bíblia diz que Abraão viu quem era Deus, Abraão conhecia quem era Deus, por isso que o ouviu sempre. Abraão então intercede pela região, tendo como pano de fundo Ló. Ló estava lá passando por dificuldade. Ló estava lá morando naquela cidade, melhor dizendo, e Abraão não queria que Ló passasse por essa dificuldade. Aí Abraão chega perante Deus e intercede por Ló. Senhor, mas naquela cidade tem pessoas justas, Senhor. Tu não pode destruir a cidade tendo pessoas justas lá. Aí Deus deu a Abraão uma chance. E Abraão disse: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta, não se irrite comigo, Senhor. Está aqui no capítulo 18 de Gênesis. Se o Senhor encontrar naquela cidade 50 justos, o Senhor poupa a cidade? Aí no versículo 26 que nós lemos, Deus responde a Abraão: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor dos 50 justos. O texto bíblico nos diz que Abraão então foi reduzindo, ao ponto de entender que naquela cidade não tinha quase ninguém justo. Os anjos que foram, tiraram Ló, suas 2 filhas, os genros não quiseram sair, a mulher de Ló acabou olhando para trás e transformando numa estátua de sal. Mas o que nos deixa de pano de fundo aqui é o detalhe de que Deus conhece a cada um de nós. A Bíblia diz: quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Porque o coração do homem, que para os demais é uma fonte tão obscura, para Deus é nítido. Deus conhece o coração do homem. Tanto que foi este motivo que quase que Samuel se engana quando foi escolher ungir um novo rei para Israel, no objetivo de substituir Saul. O Senhor disse: Samuel, você ainda está vendo como lá no caso de Saul. Você está procurando um homem naqueles critérios que o povo te deu lá atrás. Um homem forte, bonito, alto, que esteja diante do povo. Mas eu não estou vendo isso aí. Eu estou olhando o caráter. Eu estou olhando a dignidade, a idoneidade. Eu estou olhando o respeito com as coisas sagradas. Eu estou olhando aquele homem que faz a minha vontade e não a vontade do povo.
porque a vontade do povo pode, de repente, não corresponder exatamente àquilo que seria o objetivo ou que seria a intenção da teocracia. Aí na democracia ou no socialismo, o povo pode fazer suas escolhas, mas Deus pensa de forma diferente. Deus quer que coloque lá, no caso de Samuel, queria que Samuel escolhesse alguém de acordo com a sua vontade. É por isso que Davi é o homem escolhido segundo o coração de Deus, não é segundo o coração de Samuel ou do povo. E aqui, mais uma vez, nós estamos diante de uma situação onde a cidade de Sodoma e Gomorra poderia parecer o melhor lugar do mundo. A cidade de Sodoma e Gomorra, todo mundo era afável, todo mundo era cheiroso, todo mundo era digamos assim, ativo, todo mundo agia. Uns eram amigos dos outros, mas estavam distanciados da vontade de Deus. E Deus soube distinguir. E imediatamente Deus distinguiu. Olha, Abraão, lá não tem. Então, por isso que a nossa epígrafe diz: o justo juiz de toda a terra sabe separar os justos do injusto, o justo do injusto, o injusto do justo, e Deus dará a cada um conforme a sua ação, conforme a sua recompensa. Estamos só iniciando a semana. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. De repente, amanhã nós vamos falar dos exércitos de Deus, que Deus tem muitos exércitos. E o exército de Deus, geralmente, quando Deus determina, entra em ação e pune, age com justiça, quando os homens não conseguem se adequar à vontade divina. Aí o mar toma providência, a terra age, os animais. Vamos deixar isso para amanhã, que a gente estuda isso amanhã, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. E querendo Deus, domingo nós estaremos estudando este belo assunto na Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor a todos.